Hoje, trazemos vocês mais uma vez para os mares, para descobrir duas grandes unidades navais construídas pela Itália no início do século XX, que tiveram uma vida operacional longa e simbolicamente significativa. Nenhuma como elas, nenhuma como o couraçado Andrea Doria, nenhuma como o couraçado Caio Duílio. Navios gêmeos construídos pouco antes do início da Grande Guerra e destinados a permanecer em serviço, mesmo com algumas pausas devido à necessidade de reconstrução, por 40 anos. Uma vida operacional extremamente longa, se você pensar que, geralmente, a vida média de um couraçado era de 25, no máximo 30 anos. Sobretudo, esses navios tiveram tempo de estar presentes em vários teatros de guerra e de testemunhar a transição de uma marinha em evolução, ainda herdeira dos tempos gloriosos do Risorgimento e do período dos disparos de salva com os grandes calibres, para uma marinha moderna, evoluída, baseada na aviação, primeiro embarcada em aeronaves de asa móvel e depois de asa fixa, e nos mísseis. Testemunhas do tempo. Testemunhas de como a guerra nos mares evoluiu e de como a tecnologia se tornou indispensável em todos os âmbitos, incluindo, obviamente, o da navegação. Hoje elas são as protagonistas e vamos contar sua história para vocês. A história dos couraçados classe Doria coincide com a transição entre a Régia Marina e a Marinha Militar. Mais do que isso, ela certifica aquele momento de máxima ambição estratégica da Régia Marina. Estamos falando do período que vai do período imediatamente anterior ao início da Grande Guerra até a Segunda Guerra Mundial. Esses grandes navios foram projetados quando o Mediterrâneo ainda era dominado por uma velha teoria, a da batalha decisiva entre grandes frotas encouraçadas. Mas, como dissemos na abertura, ainda não se imaginava a importância da arma aérea, e jamais se pensaria na chegada até mesmo dos mísseis guiados. No início do século XX, as grandes potências europeias, mas também no final. Nós vimos isso no vídeo dedicado à Revolta das Frutas que você encontra no canal. As potências sul-americanas e norte-americanas eram navios. Vimos isso no vídeo dedicado à Revolta da Fruit Stack. As potências sul-americanas e norte-americanas estavam envolvidas em uma competição naval sem precedentes. O surgimento do HMS Dreadnought, navio britânico que em 1906 trouxe diretamente para o mar o conceito de navio monocalibre. Apenas canhões principais tornou obsoleta muito rapidamente qualquer outro tipo de couraçado existente. A ideia revolucionária do novo navio inglês, ou seja, concentrar o poder ofensivo em uma bateria uniforme de canhões de grosso calibre, apoiada por turbinas capazes de garantir uma velocidade elevada, havia abalado o mundo. Mesmo a Itália, apesar de ser uma nação relativamente jovem, considerava o controle do Mediterrâneo uma questão de prestígio, além de segurança estratégica. Por esse motivo, a Itália havia decidido investir grandes recursos financeiros e materiais na pesquisa tecnológica e na construção. Por outro lado, a Itália, apesar de na época fazer parte da Tríplice Aliança, com a dupla monarquia austro-húngara e com o Império Alemão, via justamente na Marinha Austro-Húngara sua principal rival, junto com a Marinha Francesa. E ambas estavam modernizando de maneira bastante rápida suas próprias forças. Nesse contexto, surgiu a figura do engenheiro naval Vittorio Cuniberti, um teórico visionário. Ele foi definido como o pai do HMS Dreadnought. Ele não pôde construí-la na Itália, porque as limitações devido à falta de recursos não lhe permitiram realizar seu sonho. Mas aquele artigo escrito para o James Fighting Ship, um anuário e almanaque muito famoso, que é lido com muita atenção nos ambientes militares, levou os britânicos a adotarem sua teoria. Uma teoria que revolucionaria para sempre a guerra nos mares. Quando chega o HMS Dreadnought, que faz todas as outras embarcações parecerem ultrapassadas e, obviamente, envelhecerem rapidamente, até mesmo a Marinha Real inicia programas de construção naval para se adequar. A primeira embarcação podemos considerar experimental. É a Dante Alighieri. É o primeiro couraçado de canhão único italiano. É também o primeiro navio de guerra a ostentar torres triplas, ou seja, 3 canhões para cada torre. No entanto, a Dante Alighieri não é um navio definitivo. Ela também serve para estudar os impactos no mar desse tipo de embarcação.
As classes seguintes são as da Conte de Cavour, sobre as quais já falamos em outro vídeo que você encontra no canal. É justamente a classe Dória, que nasce como uma evolução técnica e tática da experiência acumulada nos anos anteriores. Uma espécie de versão aprimorada da classe Conte de Cavour. Os projetistas italianos da época tentaram intervir, corrigindo algumas fraquezas das unidades anteriores, aumentando a tripulação, a autonomia, a proteção e a estabilidade. As duas novas unidades, a Andrea Doria, chamada assim em homenagem ao grande almirante genovês do século XVI, e a Caio Duílio, chamada em homenagem ao comandante romano que foi o primeiro a derrotar os cartagineses no mar, eram a resposta às últimas evoluções. A Dória teve a construção iniciada no Arsenal Real de La Spezia em 1912. Já a Duílio foi destinada ao estaleiro de Castellammare di Stabia. Quando estoura a Grande Guerra, os navios estão ambos finalizando o armamento. Eram navios grandes, elegantes e também relativamente compactos. Um deslocamento padrão de mais de 24 mil toneladas, um comprimento total de 176 metros. O sistema de propulsão, baseado em turbinas a vapor, permitia velocidades próximas a 22 nós, que na época eram consideradas boas. Mas o verdadeiro coração desses navios era o armamento principal. Assim como aconteceu com as anteriores Conte de Cavour, as Dória também dispunham de 13 canhões de 305 mm, o calibre padrão para os Dreadnoughts, quem usava um calibre superior. 343, 350, 381 era chamado de Super Dreadnought. Como dissemos, aqueles 13 canhões estavam distribuídos em 5 torres, 2 na proa e 2 na popa, ambas em configuração Super Firing, ou seja, com uma torre tripla na base e uma torre dupla posicionada em um nível superior, e depois uma quinta torre tripla no centro do navio, entre as chaminés. Essa solução era o resultado da tentativa de maximizar o poder de fogo sem aumentar excessivamente o deslocamento. Quando a Itália entra na fase da Primeira Guerra Mundial, a Grande Guerra, e faz isso obviamente com um ano de atraso, porque espera o momento propício até a assinatura do Pacto de Londres, os dois navios ainda estão em fase de conclusão. A Caio Duílio está quase pronta. A Andrea Doria precisa de um pouco mais de tempo. Mas a guerra naval no Adriático se revela, no entanto, muito diferente das expectativas do período pré-guerra. As grandes batalhas entre as frotas de couraçados, que haviam sido imaginadas pelos estrategistas de meia Europa, não são vistas no Mediterrâneo. Serão vistas ao norte, no Mar do Norte, em Jutlândia ou então em Malbali. O Adriático é um mar relativamente estreito, facilmente minável, principalmente fácil de ser fechado. E é isso que acontece com o bloqueio do Canal de Otranto. Por causa desse bloqueio, a Marinha Imperial Austro-Húngara não pode entrar plenamente no Mediterrâneo. É forçada a permanecer em seus próprios portos, e nas raras ocasiões em que tenta forçar o bloqueio, precisa voltar para casa, mesmo com perdas consideráveis. Os couraçados italianos e austro-húngaros passam a guerra basicamente com o princípio do Fleeting Being, um elemento de dissuasão no porto, pronto para zarpar. Somente os austríacos tentam forçar o canal, mas, como foi dito, precisam voltar depois do afundamento do Saint-Span. A Regia Marina mantém o controle das principais rotas do sul do Adriático, mas, já nessa situação, surge a importância de novas armas. A aviação, os meios de assalto leves, os MAS, os famosíssimos MIAS. Seria o caso de se perguntar sobre a questão. Sulla Reale. Quais couraçados italianos? Mas essa pergunta é adiada. Terminada a Primeira Guerra Mundial, as dores permanecem sob responsabilidade da Regia Marina, que basicamente perdeu pouco durante a Grande Guerra. De todas as unidades mais modernas, perdeu a Leonardo da Vinci, a terceira da classe Conte de Cavour, afundada no porto, dizem que por sabotagem inimiga, mas todo o resto da frota está basicamente intacto. Os anos 20 são um período de relativa tranquilidade. Dória e Duílio acabam se envolvendo, de qualquer forma, em vários acontecimentos históricos. E a Dória, com os canhões secundários, atirou no palácio do governo em Fiume durante o Natal de Sangue, para forçar, com sucesso, Gabriele D'Annunzio a se render.
E ambos os couraçados também participam da expedição contra a ilha de Corfu, atirando contra o forte, matando civis gregos, simplesmente para forçar o governo grego a uma humilhação. Em relação à Itália, que exigia reparações e desculpas pela morte de alguns membros de uma missão de fronteira. Naquela época, estamos falando da segunda metade dos anos 20 e do início dos anos 30, a difusão da aviação militar e, sobretudo, da aviação naval e embarcada começa a gerar dúvidas nas várias potências. Há quem aproveite e desenvolva essa dúvida. Grã-Bretanha, Estados Unidos, Japão. Há quem experimente, como é o caso da França. E há quem prefira olhar para outro lado. A Itália, que mesmo tendo obtido a possibilidade de construir navios porta-aviões, recusa. Preferiu adotar uma tática de espera. Seus antigos couraçados foram colocados na reserva, aguardando para decidir o que fazer com eles. Outros navios que durante a guerra haviam sido projetados, colocados nos estaleiros, mas depois abandonados. A classe Caracciolo foi desativada e desmontada nos estaleiros. Sua líder, a Caracciolo, foi lançada só como casco. Primeiro se considera a possibilidade de completá-la como porta-aviões, depois de vendê-la como investimento comercial, e por fim, ela também é desmontada. O que fazer então com aqueles antigos couraçados? Quem muda tudo é a França. A França que, em meados dos anos 30, além de modernizar seus antigos couraçados da classe Bretanha, vai lançar um ambicioso plano de novas construções. Primeiro os cruzadores de batalha, ou navios de batalha rápidos da classe Dunkerque, e depois os grandes navios de batalha da classe Richelieu. Já falamos sobre uma delas, a Jean Bart, e você pode encontrar o vídeo no canal. Enquanto esperavam pelos couraçados classe Litório, cogitaram grandes cruzadores de batalha, mas depois desistiram da ideia. O Ministério da Marinha pediu e conseguiu a autorização para reconstruir os antigos couraçados. Primeiro foi a vez dos navios da classe Conte di Cavour, o próprio Conte di Cavour e o Giulio Cesare, que foram reconstruídas do zero seguindo novos projetos, mas também cometendo vários erros. Depois veio a autorização para reconstruir também as Doria, uma intervenção de modernização entre as mais espetaculares já realizadas. Os trabalhos começaram na segunda metade dos anos 30 e envolveram modificações tão profundas que fizeram as duas velhas embarcações parecerem quase completamente novas, cascos mais alongados, com a adição de uma nova proa em relação à antiga. Para melhorar as qualidades náuticas e ter um motor mais eficiente, as antigas caldeiras foram trocadas por modernas, movidas só a óleo combustível. A velocidade sobe para cerca de 27 nós. O armamento também é transformado. O principal recebe os canhões de 305 retubados e recalibrados para 320, aproveitando a excelente resistência das armas originais, que se tornam mais potentes, com maior alcance, mas com menor precisão de tiro. A torre central do navio é removida, então os canhões principais passam de 12 para 10, mas essa escolha permite melhorar a disposição interna e aumentar a eficiência operacional. As artilharias secundárias são torres triplas de 135, uma excelente peça que, porém, não consegue realizar um tiro antiaéreo eficaz. Para isso, existem as novas armas, novos canhões projetados especialmente para a defesa antiaérea, canhões automáticos e metralhadoras de grande potência, que são posicionados exatamente ao redor das partes mais vulneráveis do navio, a torre de comando e as duas chaminés próximas uma da outra. Isso porque as Doria demonstram que, com o passar do tempo, após os erros cometidos na reconstrução das Cavour, a tecnologia se atualizou e identificou justamente os pontos vulneráveis dos couraçados modernos. A reconstrução demonstra o alto nível alcançado pela indústria naval italiana. Mas, exato, há um porém. Esses recursos financeiros e materiais, poderiam ter sido gastos e direcionados de outra forma? É uma pergunta que já existe há quase um século. O que teria acontecido com a Regia Marina se tivesse usado os recursos materiais e financeiros empregados na reconstrução dos Doria para construir outras duas unidades? Por exemplo, outros cruzadores pesados, talvez um par de porta-aviões de escolta, tudo o que poderia ser útil na Guerra do Mediterrâneo. Nunca saberemos, mas quando a Itália entra na Segunda Guerra Mundial, em junho de 1940, Doria e Duilio estão quase prontas para voltar à frota.
Naquele momento, a Itália tem apenas 2 couraçados. Os velhos Cavour e Cesare. Doria e Duilio estão em testes no mar. Litório e Vittorio Veneto também estão finalizando o preparo. A guerra no Mediterrâneo se apresenta extremamente complexa. O primeiro papel da Marinha Real Italiana é proteger as ligações com as colônias africanas, além de enfrentar a Royal Navy britânica e, inicialmente, também a Marine Nationale francesa. Tudo isso é muito complexo. Falta uma estratégia clara. A estratégia permaneceu presa aos princípios da Grande Guerra. Na verdade, até mesmo anteriores aos princípios da Grande Guerra. Aqueles do grande confronto entre frotas de superfície, sem considerar o uso da arma aérea, sem imaginar que novas armas surgiriam. Na noite entre 11 e 12 de novembro de 1940, a Marinha Real Italiana descobre que é vulnerável. Naquela noite, aviões Swordfish, decolando do porta-aviões Illustrious, atacam a frota italiana ancorada no porto de Taranto. 3 couraçados sofrem graves danos. O Litório, atingido por 3 torpedos, é moderno e os danos são contidos. Após um tempo, retorna à frota. O Cavour é atingido por apenas um torpedo que o afunda. Seu resgate é difícil. O navio é levado para Trieste para reparos e atualizações, mas nunca voltará ao mar. Ela será afundada no porto nos últimos dias da Segunda Guerra Mundial e, posteriormente, recuperada como destroço. O terceiro navio atingido é o Duilio, que é forçado a encalhar com um enorme rombo perto do depósito de munições Prodiero. Para evitar o afundamento ao amanhecer, o navio encalha em um banco de areia. As operações de reflutuação e reparo levam 6 meses. 6 meses em que a frota italiana de superfície, a frota de batalha, fica reduzida basicamente a 3 navios. O moderno Vittorio Veneto, o Giulio Cesare, que já havia sido atingido na Batalha de Punta Estilo, e o Doria. Muito pouco. A partir daí, as operações da frota italiana ficam mais cautelosas. A falta de coordenação com a Força Aérea, a ausência de radar e a crescente escassez de combustível limitam progressivamente o uso das grandes unidades. Entre 1941 e 1942, os 2 antigos couraçados continuam operando principalmente como força de dissuasão e com raras saídas ao mar. Tudo isso muda em 1943. A queda do fascismo em 25 de julho. Depois, o armistício de 8 de setembro. Nessa data, a frota italiana recebe a ordem de se dirigir para Malta para se render aos aliados. Não é algo simples. Já vimos em outro vídeo o que acontece com a principal frota de batalha, aquela que parte de La Spezia e que perde a nau Capitânia, a Roma, novíssima, atingida por uma Fritz X, uma bomba teleguiada alemã. Outra esquadra partiu do Adriático, de Trieste e de Pola, incluindo a velha Giulio Cesare, que foi rearmada para a ocasião. Ela chega até a enfrentar uma tentativa de motim a bordo. A última esquadra, aquela que parte do sul, de Taranto, dos portos da Puglia, é justamente a que inclui Andrea Doria e Caio Duilio, que conseguem chegar a Malta sem muitos problemas, sob o comando do almirante Dazzara, o herói de Mezzogiugno. No período seguinte, todos os navios italianos são internados. No máximo, alguns são usados em funções secundárias. Operações do Reino do Sul, como é chamado, uma vez obtida a qualificação de co-beligerante, pressiona para se fazer valer, para utilizar os navios que restaram em operações úteis no Oceano Índico, mas os navios italianos não estão equipados para o clima tropical. Alguns cruzadores são destacados pensando em caçar os navios corsários alemães, mas não há mais nenhum. Todos já foram afundados, e isso é apenas um prêmio de consolação. Na verdade, em Teherã, durante a conferência, no final de 1943, também se discute sobre a futura divisão entre as potências vencedoras da antiga Marinha Real Italiana. Quando a guerra termina, quando a Itália emerge destruída, quando são assinados os tratados de paz, a nova Marinha Militar é privada de parte de sua força. Os modernos Vittorio Veneto e Itália, novo nome do antigo Litório, inicialmente atribuídos aos Estados Unidos e à Grã-Bretanha, são demolidos, mas só depois que as bocas dos canhões principais são cortadas com maçarico. É uma pequena humilhação a suportar.
A velha Giulio Cesare, como já vimos em outro vídeo, junto com o cruzador Duca d'Aosta e o veleiro Cristofano Colombo, quase gêmeo do Vespucci, são transferidos para a União Soviética como reparação pelos danos de guerra. Outros navios menores vão para a França, para a Iugoslávia, para a Grécia. Doria e Duílio, por outro lado, são deixados para a nova Marinha Militar, que, no entanto, está ciente de que esses navios já não têm mais um valor militar real. São apenas belos navios para serem exibidos em cruzeiros, e para esse fim são utilizados. Navios escola, para os artilheiros, para os navegadores, mas sem uma função operacional clara. Por alguns anos, Dori e Duílio continuam a hastear a bandeira, alternando-se no papel de nau-capitânia da Marinha Militar Italiana, até que chega a metade dos anos 50, quando ambas acabam desativadas e destinadas à sucata. Com o desaparecimento delas, encerra-se definitivamente a era dos dreadnoughts italianos. A Marinha Militar Italiana, por sua vez, foi concebida pelos aliados como uma pequena extensão mediterrânea da Marinha Real Britânica. Mas não termina aqui, porque esses couraçados tiveram uma herança histórica bem definida. A longa carreira deles atravessou alguns dos momentos mais dramáticos e significativos do século XX, como vimos no vídeo de hoje. Do ponto de vista técnico, representaram um notável sucesso da engenharia naval dória graças à reconstrução. Por mais que isso tenha gerado questionamentos legítimos sobre a real eficácia de uma operação desse tipo em termos estratégicos. As Dória mantiveram até o fim um fascínio especial, uma linha muito bonita, moderna, um cuidado com os detalhes, até mesmo algumas inovações, como as da artilharia antiaérea. Elas ficaram famosas como encouraçados que navegaram sob bandeira italiana do começo ao fim. A análise da classe Dória permite compreender a relação entre política, indústria e estratégia militar na Itália do século XX. A construção dessas unidades navais exigia investimentos enormes, sem falar então da sua reconstrução. Na época, os couraçados não eram apenas instrumentos militares, mas representavam exemplos tangíveis de capacidade tecnológica e potencial financeiro por parte de um Estado. No caso italiano, a Marinha muitas vezes teve um papel superior em relação às reais possibilidades econômicas do próprio país. A vontade de manter uma frota de batalha moderna derivava da posição geográfica central da nossa península. Na convicção de que o Mediterrâneo, o quadro de referência, constituía o espaço estratégico natural da Itália. Nesse sentido, a classe Dori representou um dos pontos mais altos desse esforço imenso para um país tão jovem, tão pequeno. As duas unidades foram o resultado de décadas de experiência em construção naval e de elaboração teórica. Uniram elegância, capacidade de projeto, potência ofensiva e também a possibilidade de serem modernizadas. E deixaram para trás um pequeno legado. Pense que, após a sua demolição, Dória e Duílio continuaram a exercer um forte impacto cultural. E não só porque em 1956, curiosamente, também foi registrada o fim de outra lenda, também chamada Andrea Doria, mas que não era um navio, era outra lenda. sempre chiamata Andrea Doria. Um transatlântico que afundou, luxuosíssimo como era e considerado inafundável, após uma colisão ao largo de Nantucket com o navio sueco Stockholm. Naquele 1956, enquanto a outra Andrea Doria afundava e enquanto o navio de guerra Andrea Doria, junto com o Duílio, era encaminhado para a demolição, uma outra Doria e um outro Duílio estavam prestes a entrar em serviço. Novos cruzadores lança-mísseis que finalmente alinhavam as escolhas da Marinha Militar Italiana com as necessidades da guerra moderna. A essas duas embarcações foram entregues as bandeiras de guerra pertencentes às antigas Dória e Duílio. Uma passagem de bastão, uma passagem de época, uma passagem de geração, de uma velha concepção de guerra nos mares, baseada nos grandes couraçados, para uma força naval mais enxuta, mais moderna, mais atualizada, capaz de interpretar as novas necessidades e de demonstrar que a Itália, pequena, às vezes difícil, e com seus modestos recursos, podia sempre e de qualquer forma encontrar boas soluções e bons compromissos.